Chegamos no merge sort. É um algoritmo interessante, utiliza recursividade, por isso que na última aula eu lhes passei ali sobre recursividade, né? Agora nós vamos ver esse algoritmo que utiliza recursividade depois para quebrar, né? Então eu pego um vetor gigantesco, quebro ele em unidades bem pequenininhas, faço a ordenação intercalando, ou seja, juntando esses pedaços, tá? Essa é a pegada do merge sort. Então vamos lá, ele quebra até o mínimo, tá? O mínimo pode ser 1 ou 2, o mínimo aqui vai ser 1. Depois ele vem intercalando e ordenando, tá? E é recursividade para fazer isso. Nesse algoritmo de ordenação, o vetor é dividido em vetores menores com a metade do tamanho do original. Então, vamos lá. Digamos que eu pego um vetor de 10 posições. Eu corto no meio. São 2 vetores menores de 5 posições. E o que eu faço, então? Pego esses 2 vetores, cada um com 5 posições, e corto pela metade. Vai dar... naturalmente ali não vai dar um inteiro, né? Então a gente converte para int, naturalmente. E aí eu vou quebrando e chamando o merge sort para quebrar isso. É assim que funciona. Essa divisão ocorre até que o vetor fique com apenas um elemento. Então, nesse algoritmo, vamos usar um elemento como mínimo. E aí depois eu intercalo reorganizando eles. Eu tenho que quebrar eles em todos. Então é natural que eu vou quebrar num monte de vetorizinhos. Assim, o algoritmo de ordenação por intercalação merge sort tem-se então a técnica de dividir para conquistar, da seguinte forma: divido os elementos n, tamanho n, dividido por 2, depois eu ordeno e depois eu combino. Vamos ver como funciona aqui. Pego um vetor de 10 posições. Lembrando que em muitas linguagens, aquela divisão ali, onde você tem a soma do início mais fim, dividido por 2, pode retornar um ponto flutuante. Por isso que nós vamos utilizar o quê? Um parseInt, um toInt, um int, o que tiver na sua linguagem, para truncar o decimal, ok? E deixar apenas a parte inteira. Como assim? Vamos a um exemplo. 10 posições, primeiro vetor. No primeiro vetor eu tenho aqui 10 posições, e eu corto no meio, é natural, que dá 5 de um lado, 5 do outro. Tá aqui, 5 aqui, 5 aqui. Só que eu chamo o merge sort para os dois agora. Esses dois aqui vão passar pelo merge sort. De novo. Então vamos lá. Corto no meio. Pô, não dá para eu cortar aqui no meio aqui do segundo elemento, né? Desculpe, no elemento posição 2. Não dá. Então, naturalmente, eu peguei aqui um trecho com 3 e um trecho com 2. Um trecho com 3 e um trecho com 2. Poderia ser um trecho com 2, um trecho com 3, não importa. Porque se você olhar, ele vai quebrar e vai chamar o merge sort novamente. E vai quebrando. E vai quebrando. Por exemplo, aqui ele quebrou até um elemento. Aqui tem 2, ele vai quebrar aqui até um elemento. Ele vai quebrar aqui até um elemento. Se você olhar, ele vem quebrando, ó. Ele quebra o 5 do 3, ele quebra aqui também. Ele vem quebrando. Até ficar um elemento. Tá? Bom. Depois que ele quebrou todos os elementos, deixou todos os vetores com uma posição, ele vai começar a aglutinar os dados de forma ordenada. Por exemplo, aqui já está, né? Naturalmente, se você olhar aqui, eu separei aqui, né, o 5 do 3. Está aqui o 5 do 3 separado, ó. Repara que está separado. E agora eu comparo aqui. 3 é menor que 5? É lógico que 3 é menor que 5. Então ele já monta um vetorzinho auxiliar aqui, ó, com 3 e 5. Pegou a jogada? O 1. O 1 é menor que 3? Aí ele colocou o 1, colocou o 3 e colocou o 5. Show de bola. O lado de cá que não tinha quebrado ainda, quebrou aqui. 9 e 7. Natural que o 9 é maior que o 7, então o 7 vem para cá, o 9 vem para cá. Repare que eu vou aglutinando e organizando os vetores. Essa é a jogada. Até ter aqui um subvetor de 5 posições ordenado aqui. Beleza? Da mesma forma, do outro lado,
eu quebro todos em um elemento, ó. Eu venho juntando e ordenando, ó. Tá ordenadinho esse trechinho. Corto, né? Ele não mostrou, mas tem uma etapa de corte aqui. Aqui ele juntou certinho, faltou um espacinho aqui, né? Ó, tá vendo que aqui tem um espacinho aqui? O autor esqueceu de pôr um espacinho aqui, né? Pra ficar igualzinho, né? Tudo bem, tem um espacinho aqui no meio. Aí ele vem ordenando. Depois ele concatena esses dois vetores de 5 posições, ordenando. Então ele tem no final a ordenação correta aqui, tá? Lembrando que eu vou lhes mostrar esse algoritmo em Python, em C Sharp, em Java, em C++, tá? Calma aí, meus amigos. Esse algoritmo é um pouquinho mais complexo. Bom, eu vou mostrar aqui um trecho dele em Java, tá? Então eu tenho aqui, ó, um tal de meio, que nós vamos ver o que é. Repare que o nosso ponto de parada é quando o início não for menor que fim. Tipo assim, o início for igual a fim, tá ok? Ele vai parar, ou seja, ele vai pular aqui e não vai executar esse if aqui. O que faz esse if? Se você olhar, este if faz o quê? Eu pego o meio, só que nós vamos converter para um inteiro, tá? Jogo no merge à esquerda e jogo no merge à direita. Repare, eu tenho que jogar no merge à esquerda e à direita. Vamos voltar aqui, repare. Eu corto no meio e eu jogo à esquerda no merge de novo. Eu jogo à direita no merge de novo. Esse momento aqui, ó. É esse momento aqui aonde eu separo como? Simples. Início, meio, depois meio mais um e fim. Beleza? Eu poderia colocar o meio mais um aqui e colocar o meio aqui. Não, tá certo. Faria merda. Foi mal. Agora é o quê? Vai dar 2 da madrugada. Eu trabalhei o dia todinho, cara. Ralei o dia todinho feito um cavalo. E aí eu tirei a madrugada para gravar uns vídeos. Eu não gosto desse autor, porque ele cola tudo, cara. Eu não consigo. De madrugada, com o olho fechando e caindo. Lembra aquele desenho do Pica-Pau? Que tinha alguma coisa que jogava areia no olho e o cara do Pica-Pau dormia? Era um negócio assim. Não tem lembro se era bem Pica-Pau. Eu tô aí eu chego aqui, vejo tudo colado, isso aqui é areia pro meu olho, no meio da madrugada. Legal. Se você não utilizar essa linha do intercala, digamos o meio, merge, o que você vai fazer? Você vai quebrar tudo até cada vetor ficar com uma posição. Não vai ter o juntar. Até é fácil, cara. Recursividade idiota. Foda é agora, cara. Agora eu falei palavrão, né? De madrugada eu posso. O complicado é você fazer essa junção, bicho. Tá? Agora ficou um pouco complicado. Porque na hora de juntar aqui os elementos, ó. Repara, eu estou juntando 2. Depois eu estou juntando 2 com 1. Aqui eu estou juntando o quê? 2. Aqui eu estou juntando 3 com 2. Olha só. Depois eu vou juntar 5 com 5. Tá enxergando? Eu tô juntando assim. Então é natural que aqui no merge sort o algoritmo de intercalação vai ser um pouco mais complicado mesmo, tá? Basicamente eu crio um vetor auxiliar, que a pessoa cria um vetor auxiliar de 10 posições, e aí eu venho posicionando os resultados ali dentro do vetor. Bom, aí eu tenho o início e fim, que é passado aqui, ó, início e fim, que é passado para o intercala. No caso aqui, ele está passando início e fim, que está entrando no merge. Então o intercala ele é executado várias vezes, cara. Repare, cada vez que tem um Vzinho desse aqui, é o intercala sendo executado uma vez. Tá? Então é assim que funciona. E aí, naturalmente, eu faço um laço de repetição no pedacinho do vetorzinho, e aí eu vejo qual é menor, e aí eu guardo no vetor auxiliar o menor. O menor pode ser do primeiro da esquerda, o menor pode ser o da direita, e eu vou organizando e juntando no auxiliar, tá? E eu vou incrementando aqui
as posições livres do vetor. No final, isso pode acontecer. Exemplo, você ordena 2 e tem um elemento ímpar sobrando. E aí você, no final, só adiciona ele. Tem um for para isso aqui, ó. Esse for saiu de dentação, tá? Ele deveria estar alinhado aqui, o for também deveria estar alinhado aqui, e também deveria estar alinhado aqui, tá? O autor vacilou lá na formatação do texto dele. E aí eu termino de colocar os elementos que estão à esquerda e os elementos que estão à direita que não foram ainda ordenados, que se sobraram é porque são menores ou são maiores. Então é só você voltar com eles. Ok? E aí, naturalmente, eu tenho aqui a transferência do vetor auxiliar para o vetor original. Se você trabalha com referência, isso aqui é top. Agora, eu gosto muito de trabalhar retornando o vetor. Mas nesse caso aqui, com recursividade, é interessante trabalhar com referências. Tá? É bem interessante isso aí. E aí, naturalmente, aqui eu tenho as comparações, né? Se você olhar o resultado do merge frente ao bubble sort, é impressionante, tá? Então, quantidade de comparações que são realizadas, e aqui quantidade de trocas realizadas, e tempo em execução de segundos, né? De 10 mil números ordenados, invertidos, e números aleatórios. Se você olhar, ele é bem constante, né? Eu até mostrei aqui algoritmos que não há uma certa constância com relação a números ordenados, não ordenados e aleatórios, né? Ou seja, um algoritmo não previsível. Esse algoritmo é previsível, e isso é bacana. No próximo vídeo, eu vou fazer esse código em Python. Depois eu vou fazer em C#, depois em Java e depois em C++, beleza? Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau.